12, verso 3, porque Paulo fala para nós não pensarmos acerca de nós mesmos além do que convém. Essa é uma atitude de humildade. Não pensar que eu sou o cara. Não pensar que eu tenho que exercer todos os dons da igreja. Não pensar que eu tenho habilidades que são insubstituíveis. Não pensar além do que convém. E como que eu posso pensar de acordo com o que convém a meu respeito? Não conforme o que as pessoas pensam de mim. Primeira coisa. Já percebeu que nós somos tentados a nos escravizar pelo que os outros pensam? Principalmente por causa de redes sociais, né? Se curtiu, se compartilhou, se comentou, se bombou nas redes sociais. Então nós somos queridos, somos importantes. E nós vivemos essa cultura da vaidade, não estou falando, eu posto muita coisa, toda semana, todo dia, posto coisas, às vezes poucas coisas pessoais, a maior parte é coisa da igreja, teologia, é vídeo, é coisa, mas a intenção é compartilhar a teologia. Agora, não há nenhum problema você compartilhar as coisas, é a sua vida, você quer compartilhar as alegrias ou tristezas também, às vezes, eu preciso de oração, estou de luto, alguém da família está internado, e aí você quer compartilhar tristezas também, quer que as pessoas orem. Não há nenhum problema quanto a isso. O que eu quero dizer é que corremos o risco da sedução da vaidade, de querer usar até covardemente as redes sociais. Então, nós precisamos ter sabedoria. O que é importante entender é a motivação. Qual é a nossa motivação? Qual deve ser a nossa motivação? Não é a glória de Deus? O que eu estou fazendo glorifica a Deus? O que estou fazendo causa bênção à igreja? Abençoa a igreja ou não? Esse é um princípio. Só de pensarmos assim, o que eu estou fazendo glorifica a Deus ou não, já não elimina um monte de coisa? Espera isso aqui não convém? Glorifica a Deus? Se não glorifica é porque não convém. Não convém. Até pode ser certo. Até pode ser uma coisa boa em si. Mas se não convém, eu não vou fazer. Agora, o que Paulo está falando aqui no Romanos 12 não é o que fazer nesse caso aí, mas em pensar acerca de si mesmo. Paulo diz aí, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Aí o outro lado da falsa humildade é você dizer, não, eu não sirvo para nada, eu não sei fazer nada. Isso é humildade? Isso é orgulho disfarçado. Daqui a pouco eu dou a palavra. Isso é orgulho disfarçado. Quando a pessoa diz, eu não sirvo para nada, eu não faço nada, eu não sou nada, isso aí é querer chamar atenção. Não é? Querer vitimismo. E vitimismo é orgulho. Veja como o orgulho, ele tem roupagens diferentes. Porque aquela pessoa que fala assim, não, eu sou o cara, eu faço isso, eu faço aquilo outro e tal, a igreja não funciona sem a minha presença, sem a minha participação. Aí você já sabe que ele é orgulhoso. É o ímpio, sabe? Qualquer um sabe, é fácil de perceber. Agora, quando o orgulho se disfarça por falsa humildade, orgulho mesmo, se disfarça por falsa humildade, é mais difícil. Até a gente acredita. Nossa, eu tenho certificado existencial da humildade. Porque eu sou uma pessoa que eu não faço nada na igreja, porque eu não me sinto capaz de fazer. E aí ela pode pensar isso, por quê? Porque ela tem complexos de inferioridade. E os complexos de inferioridade, que eu tenho falado no Salmo 139, tem muito a ver com a maneira como a pessoa interpreta o passado. Ela ouviu muita coisa ruim do pai, da mãe, de alguém da família, irmão, sei lá quem foi, e ela acredita naquilo,
E aquilo tornou-se uma bengala. Desculpa, não tem tempo para bengala. Tornou-se uma sustentação dela. Né? Tornou-se uma maneira dela andar. Ela se apoia nisso. Por quê? Aí ela acostumou que as pessoas tivessem dó dela. Porque ela é muito sofrida. Ela passou muito problema na vida. Foi muito injustiçada. E aquilo se torna para ela um instrumento de usar até as pessoas. Ela não pode ser maltratada, ela não pode ser criticada, ela não pode sofrer nada, porque na realidade ela sofreu tanto na vida. Lembra que eu falei do Nicolas na pregação? Nicolas sem braços, sem pernas. Quando eu olho aquele rapaz, eu não tenho motivo para reclamar de nada. Como é que eu posso reclamar? Eu ouvi, agora eu não recordo de quem, mas eu ouvi, eu ouvia, foi o Rodrigo Silva que, no vídeo dele falando, de um amigo dele que fazia hemodiálise, e ele falou assim: Rodrigo, eu tive um sonho lindo. Qual foi? Eu estava no banheiro urinando. Só isso. Sonho lindo. Porque meu sogro morreu fazendo hemodiálise. E eu sei não sei o que é ter hemodiálise, espero nunca passar por isso. Mas eu sei o que é ver alguém sofrer com isso. Não pode tomar água, molhe o algodão na água. Faz assim. Depende da máquina para tirar o sangue e filtrar o sangue. Fazer 2, 3 vezes na semana. Isso não pode viajar, a não ser que o local onde ele vá tenha máquinas para ele fazer. E eu vi o meu sogro com 39 quilos na cama, fazendo hemodiálise, sendo carregado nos braços pelo meu cunhado, porque eu estava em Goiânia, então ele que estava em São Paulo tinha que fazer isso, para levá-lo, fazer hemodiálise, fazendo planos de viagem. Sonhando com otimismo que ele ia ficar bom e que ele ia viajar. É lógico que é, né? Mas olha que coisa, é uma visão boa da vida, né? Sem reclamar. Ia fazer hemodiálise dirigindo Fusca. Direção dura, né, seu Silvio? Dura. Não é hidráulica não, nem elétrica. Ia dirigindo Fusca e voltava dirigindo depois da hemodiálise. 9 anos. Eu falei, é homem mesmo, né? É macho mesmo. Então, quando a gente olha essas situações e tantas outras de pessoas com dificuldades, problemas, e a gente olha, que dificuldade eu tenho? Que luta que eu tenho? E aí, quando a pessoa começa a ter muito de vitimismo e ela acha que o passado dela foi difícil, olha o passado de outras pessoas. Olha a vida de outras pessoas que superaram. E veja isso como um bom exemplo para você, não para se ficar enfatizando o passado, o sofrimento, para justificar o presente. Isso é orgulho, não é humildade. Então nós estamos vendo aqui algumas faces do orgulho. Né? O orgulho de pensar que é melhor que os outros, essa é a ideia que Paulo traz aqui, né? É a questão de dons que Paulo está falando aqui. Outra face do orgulho é o vitimismo, e usar isso como uma forma de querer a atenção das pessoas o tempo todo. E uma outra face do orgulho não, vou dizer assim a face do orgulho, mas uma forma correta de pensar, o que Paulo diz aqui, né? Pense com moderação. Então você pode pensar a respeito de si. Eu tenho capacidade para fazer tal coisa. Isso não é orgulho, mas eu sei que é pela graça que eu posso fazer isso. É o que o Paulo disse isso lá antes, lá no verso 1, acho, né? Olhem aí para vocês verem, Romanos 12. Romanos 1 não, né? Deixa eu ver aqui. Não, é o verso 3 mesmo, né? Porque pela graça que me foi dada, é o texto todo, verso 3, pela graça que me foi dada,
Diga a cada um de vocês, essa questão, Paulo, pela graça que me foi dada. Paulo defendia o seu apostolado? Defendia. Quando criticavam e diziam que Paulo não era apóstolo verdadeiro, Paulo, não, eu sou e eu tenho as credenciais para isso. Isso é orgulho? Não, eu tenho autoridade. Olha, se alguém disser para mim, você não é pastor, eu não vou entrar em crise vocacional, porque o cara disse que eu não sou pastor. Eu sei que eu sou. Paulo sabia que ele era apóstolo. Paulo sabia do chamado dele. Essa questão de você não depender da opinião das pessoas para se sentir aprovado, não é orgulho. É o outro lado. Você depende de uma só aprovação. De quem? De Deus. Se Deus aprovou você, você não tem que preocupar com a opinião pública. Agora, onde é que eu sei que Deus me aprova ou reprova? Onde eu encontro a fonte para dizer que eu estou errado ou estou certo? É a Bíblia. Se a Bíblia interpretada corretamente, não distorcida para me apoiar, interpretada corretamente, eu sei se eu estou certo ou estou errado. E se ela diz que eu estou certo, eu sei. Se ela diz que eu estou errado, estou errado. E não tem conversa. É isso que Paulo, ele tinha certeza de quem ele era. Ele tinha certeza da sua função. Ele tinha certeza da sua autoridade, dada por Deus. E quando você é chamado para exercer uma função na igreja, você não tem que dizer, eu não consigo, se você consegue. Eu não posso, eu não sei, porque se falar assim, é que quer ouvir assim, não, meu irmão, você é demais. Não, eu estou à disposição, porque você sabe que tem um dom para isso. Preciso de oração, aí tudo bem. Preciso de apoio, preciso, e eu vou me esforçar para fazer isso da melhor maneira possível. Isso é orgulho? Eu não vejo biblicamente como orgulho. A pessoa está certa. Vamos imaginar aqui algum irmão aqui que tenha o dom. André, está do conjunto aí. André canta. Aí ela não faz parte da equipe louvor ainda, imaginando aqui, só o exemplo. E aí o conselho, no caso seria o Douglas, é o líder, chamaria ela, minha irmã, eu percebi que você canta bem, e eu gostaria de convidar você para fazer parte da equipe de louvor. Aí ela dissesse, eu não acho que eu canto muito bem. Eu não sei, Você acha mesmo que eu canto bem? Seria o que isso? Orgulho. Ela falasse, não, eu estou à disposição. Pronto, não precisa falar muita coisa, estou à disposição. E quando quiserem, eu estou pronto a servir. É orgulho? Não. Está pensando com moderação, canta bem, velho. Vai mentir? Fulano, você tem um dom para ensinar. Tem bom conhecimento teológico. Fala bem em público. A gente percebe isso. E nós entendemos que você pode dar aula para tal classe. Aí a pessoa diz, não, eu não acho que eu falo bem, não. Eu não acho que eu tenho essas condições. Eu sou, tem gente melhor do que eu. Isso é orgulho. Disfarçado de humildade. Mas fala, não, eu estou à disposição e eu estou pronto a servir nesse dom. Pronto, mas aí você vai falar assim, não, eu estou pronto a servir, e é verdade, demorou me chamar, eu tenho habilidade mesmo, eu sou capaz, eu sou assim, aí já é orgulho. Entendeu? Não é muito tênue o negócio? Tanto de querer usar a falsa humildade, como querer falar, aí começar a apresentar o currículo, dizer, olha, eu fiz pós-graduação, eu fiz teologia, eu fiz mestrado, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí a pessoa aproveita para poder apresentar um currículo invejável, aí já é orgulho. Então, veja, o orgulho está dentro de nós. E ele precisa ser percebido por nós, na medida em que nós nos humilhamos perante Deus. Falar menos e ouvir mais. Não é isso que a Bíblia ensina? Vamos ver lá em Tiago, que ele fala sobre isso?
Um teólogo disse o seguinte: Deus deu 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais e falar menos. Não é uma coisa? Deus deu 2 ouvidos e uma boca. Olha só, Tiago capítulo 1, verso 19. Tiago 1, verso 19. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja o quê? Pronto para ouvir e tardio para se irar. Sequência de falar muito é ira. Pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Isso tem a ver com a falta de humildade na comunhão? Vamos ver aqui alguns aspectos novos aqui para a gente continuar. Abra lá em Provérbios 16, verso 18. Provérbios 26, 12. Provérbios 26, 12. Provérbios 26, 12. Tens visto a um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Provérbios pergunta: tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Não é o que Paulo ensinou lá? Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para quem é insensato do que para ele. Em Provérbios 16, verso 18. Provérbios 16, verso 18. Isso aqui eu uso para o Rogério no pedal. Brincando, né? Que a gente brinca lá. Sempre cita esse provérbio aqui, né? A soberba precede a ruína. E a altivez do espírito e a queda. A gente brinca aí quando um começa a pedalar mais que o outro, começa a brincar, e faz parte. Aí eu cito esse provérbio aqui. Cuidado que a soberba precede a ruína. Mas isso, brincadeira à parte, o que Provérbios está nos ensinando? A soberba, vocês podem ver, as pessoas extremamente soberbas, em um momento ela vai cair. A altivez, a igreja, Deus vai corrigir. E a altivez de uma igreja, a altivez, a arrogância de um líder, a arrogância de liderados, de membros e assim por diante, precede a ruína. Tem medo disso. Quando nós temos algum trabalho, Deus abençoa muita gente e tal, a minha oração é antes, durante e depois. Antes, para nós não confiarmos em nós. Durante, para não ficar orgulhoso. E depois, para não vir arrogância. E a gente continuar agradecendo a Deus e continuar para frente. Porque a altivez, a soberba, ela precede a ruína. Exatamente como está em Provérbios. Tanto para o indivíduo, como para a igreja. A igreja não pode achar que chegou em um momento em que ela é melhor que as outras e que ela está bem. E não, é pela graça de Deus que nós estamos assim. É pela graça de Deus que conseguimos fazer tal coisa. É pela graça de Deus que exercemos essas funções. Isso é humildade. Quando nós reconhecemos que é pela graça de Deus que nós podemos cantar, ensinar, fazer qualquer coisa para a igreja, em benefício da igreja, é pela graça de Deus que eu tenho saúde para fazer, é pela graça que eu tenho condições financeiras para contribuir na igreja, é pela graça que eu tenho o dom de ensinar, é pela graça que eu tenho o dom de cantar, de tocar, ou de organizar, de limpar, de passar, qualquer coisa que você fizer na igreja, todo dom é importante, tudo é pela graça de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que temos que praticar humildade. Agora, sobre o orgulho, não sei se dá para verem bem aí, está pequena a letra, né? Depois eu coloco no grupo. Esse Stuart Scott, ele escreveu o livro que eu mencionei aqui,
do orgulho à humildade. E é um livreto da Fiel, vale a pena você comprar. É um livretinho, baratinho, do orgulho à humildade. E é fácil de... Até quem não gosta de ler, lê pouquíssimas páginas. E ele fala algumas coisas muito interessantes, eu quero destacar aqui. Ele fala o seguinte: talvez possamos dizer que a humildade é a única virtude que nos capacitará a ser tudo aquilo que Cristo deseja que sejamos. Olha que interessante. Talvez possamos dizer que a humildade é a única virtude dada por Deus que nos capacitará a ser o que devemos ser em Cristo. Mas é isso que ele está falando. Vamos pensar nisso? O que nos impede de crescer mais? O que nos impede de servir mais uns aos outros? O que nos impede de perdoar uns aos outros? O que nos impede de ter paciência mais uns com os outros? O que nos impede de dobrar-se perante Deus e reconhecer as nossas necessidades? Não é o orgulho? A humildade verdadeira não nos leva a entender que dependemos de Deus? Não, a humildade não nos leva a orar mais? Porque orar mais não é dizer para Deus: eu preciso do Senhor, eu dependo de Ti, eu não posso fazer isso sem o Senhor, sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. A humildade não é a luta contra o meu coração de querer aplauso dos homens. A humildade não é a luta contra o desejo de fazer algo visando um reconhecimento. A humildade não é eu, em secreto, desenvolver a minha intimidade com Deus sem tirar selfie. Porque hoje tira selfie para tudo, né? Tem um velório que a pessoa queria tirar selfie no velório para mostrar que está no velório. Mas um negócio desse, no velório, tirar selfie, capaz que depois lá junto com o caixão, assim, né? Tirar a foto com a pessoa que morreu. Veja que nível, eu estou falando que coisa que eu sei, gente. Não é aqui da igreja não. Tirar selfie no velório. Para mostrar para as redes sociais que estava no velório. A pessoa entrega as coisas aí para morador de rua e põe para mostrar que faz. Então, essa humildade, qual ele está dizendo aqui, é ela que nos capacita a ser, porque quanto mais nós nos humilhamos perante Deus, mais nós sentimos que devemos ser santificados, não é? Quanto mais eu reconheço, quanto mais me humilho perante Deus, mais eu me sinto insatisfeito comigo mesmo. E insatisfação comigo, nesse sentido, é correto. Dizer assim, ó, perante o que eu devo ser, eu estou muito longe de ser. E eu preciso ser melhor. Isso essa insatisfação deve levar à prática, deve levar à busca de melhora. Agora, quando a pessoa ela é orgulhosa, ela se sente satisfeita com ela mesma. E se ela está satisfeita com o que ela acha que é, ela não precisa melhorar mais. Por que eu vou melhorar? Eu sou uma pessoa boa. Eu sou uma pessoa, todos gostam de mim. Olha o que ele diz ainda. Sem humildade, não podemos nos aproximar de Deus. Não podemos amá-lo de maneira suprema, nem testemunhar de maneira eficiente a respeito de Jesus. Vocês concordam com isso? Sem humildade é possível adorar a Deus? Humildade não é aspecto da santidade? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Vocês acham que Deus se agrada do arrogante na presença dele? Do orgulhoso? Do altivo diante dele? Ele se agrada do humilde.
Vamos ver se a Bíblia apoia isso? Abra lá em Tiago. Vamos ver, Tiago arrebenta, né? Tiago arrebenta o nosso orgulho. Abre Tiago capítulo 4. Tiago 4, verso 6, olha aí, ó. Eu vou ler porque está filmando, então para sair o som da leitura, tá bom? Então vamos lá, Tiago capítulo 4, verso 6. Antes ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste a quem? Aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E ele diz: mas dá graça aos humildes. Veja, Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Deus não aprova, Deus não se agrada de soberbo. Sabe por quê? Porque o soberbo quer competir com quem? Com Deus. E o soberbo não quer ser o centro das atenções? Quem é o centro das atenções? É Deus. O soberbo quer tomar o lugar de Deus. O soberbo quer tudo para ele. E aí Deus fala: não, eu sou digno. Eu sou o Senhor. Não a nós, diz o salmista, não a nós, mas é o teu nome da glória. A glória é só dele. O soberbo é um competidor com Deus, ele quer competir. Ele não diz isso, mas é isso. Ele está querendo a atenção de todos, de tudo para ele. Então Deus fala: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. O que nós temos que fazer? No verso 7. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A quem tem que sujeitar? Agora, por que isso? O soberbo se sujeita a Deus? Pensa comigo no texto. Por que Tiago diz em seguida isso? Sujeitai-vos a Deus. Deus resiste aos soberbos, porque o soberbo não se sujeita a Deus. Não é isso? Pensa aí no texto. O soberbo não se sujeita a Deus. Por quê? Porque ele quer ser o cara. Ele quer ser o centro. E ele não se sujeita a Deus. O que Tiago diz? Se sujeita a Deus. Se humilha perante Deus. E ele diz: mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. A soberba é o contrário da humildade, lógico. E quem é que está por trás, além do nosso coração pecaminoso? Todos nós podemos ter momentos de soberba, tá? Todos nós aqui. A questão é deixar dominar isso ou não, é identificar isso ou não, é lutar contra isso ou não. Cultivar, isso que é o problema, cultivar e achar que é verdade. Agora, todos nós temos vaidades, todos nós temos orgulho, todos nós, eu estou falando, eu tenho, você tem, todos nós temos. A questão é: como que eu posso enfrentar a soberba do meu coração? Como eu posso enfrentar o orgulho do meu coração? Não é com Deus, me submetendo a Ele. Agora, quem é que potencializa o meu pecado? No texto. Quem é aqui que aproveita da minha natureza caída? Diabo. Diabo aqui resiste quem? Olha aí o contraste. Deus resiste quem? Deus resiste, ele vai resistir aos soberbos. Deus não tolera soberbos. Agora, o diabo não suporta humildes. O diabo não suporta quem se humilha perante Deus. Ele, não é isso que Deus está falando? O diabo, ele não resiste à piedade
de alguém que se humilha diante de Deus. Porque o que se humilha perante Deus, recebeu o que de Deus? Graça. É Deus ali graciosamente levando ele à humildade. E aí o diabo foge. Agora, por outro lado, o diabo também arma ciladas para que nós desenvolvamos a soberba. Ele sabe que o nosso coração tende a isso. Ele sabe que o orgulho é parte da nossa realidade ainda. Ele percebe pela nossa fala, a fisionomia, ele não sabe o que você está sentindo e pensando. Mas ele é um grande psicólogo de comportamento humano. E ele estuda o homem desde o início. Ninguém conhece o homem mais, só Deus. Fora Deus, o diabo conhece o homem. A natureza humana. E ele sabe, se nós podemos perceber assim, eu olhando aqui, eu posso perceber o irmão triste, o irmão alegre, eu posso perceber muitas coisas aqui de olhar no rosto dos irmãos. Desanimado, preocupado, dá para perceber, é fácil. Ainda mais lidando com gente como eu lido há algum tempo. Agora imagina o diabo. Ele sabe cada levantada de sobrancelha sua. Ele sabe a boca que você faz quando está fingindo. A boca denuncia muita coisa, sabia disso? Eu já percebi essas coisas. Às vezes a pessoa está dizendo, fazendo um elogio para você e a boca cerra. Ele não consegue sorrir com naturalidade, porque há por trás inveja e ciúme. Você começa a perceber isso. Já perceberam isso ou não? A boca cerra, você é muito bom. Nossa, como eu estou feliz por você. Não solta os músculos. Eu nunca li nada, mas é a minha experiência pastoral. A boca não solta. Os músculos da boca não faz. Não é aquela alegria natural. Você vê que a pessoa realmente ela está feliz com a sua vitória, com a sua conquista, mas ela fala assim diante dos outros, olha, parabéns. Não é assim? Estou errado, vocês acham? É perceptível, ela não consegue, a boca denuncia. Porque, sabe, porque a emoção, a inveja, o ciúme, contrai os músculos da boca, e a pessoa não consegue, o olho não brilha. Os olhos denunciam. O olhar de alguém não denuncia? Quando você olha aquele olho vibrante, a pessoa está alegre, ela está animada, o olho dela está assim, é maravilhoso, ela está feliz, ela acredita naquilo mesmo. Quando o olho dela está aquelas trevas, aquele negócio, ela pode falar o que for, os olhos denunciam. Desânimo. Você pode falar que está bem, que não sei o que, está tudo bem, imagina, né? Está tudo bem, os olhos denunciam. Aí você pergunta assim, mas está tudo bem mesmo? Está tudo bem. Se nós podemos perceber isso nas pessoas, você imagina o diabo. O que ele faz? Ele vê que você, pelos comportamentos, como que eu já coloquei, e vários outros recursos que ele tem, ele vê que você está com inveja, está com ciúme, ou que você está com orgulho ali no coração, por causa daquele elogio que recebeu. O que ele faz? Ele põe mais gente na fila para elogiar. Ele começa a lançar pensamento na sua cabeça. Olha, você arrebentou mesmo, hein? Se não for, esse trabalho da igreja, se não fosse você à frente, já tinha ido para o Beleléu. Você é demais. E aí você acha que a voz dele, entenda, você sabe o processo que o diabo faz, biblicamente? Já expliquei isso algumas vezes. Mas para não ficar dúvida aqui, eu estou usando o que Paulo diz. O crente não pode ser habitado pelo diabo. O ímpio pode ser endemoniado, pode ser manipulado. O crente jamais. O diabo não tem poder de manipular o crente. O diabo entrou em Judas. E ele foi endemoniado, foi lá e traiu Jesus. O texto é claro quanto a isso. Ele era ímpio. Mas o diabo tentou Pedro. O diabo não entrou em Pedro. O diabo tentou Pedro externamente. E ele diz, arreda-te, Satanás. Satanás estava
ali tentando Pedro, e Pedro caiu pelo seu orgulho. Depois se arrependeu. Então Paulo diz lá em Efésios 6 que o diabo, o que Paulo diz lá em Efésios 6? Diz que nós temos que nos revestir do poder de Deus, não é? Para ficar firmes contra quem? Contra as ciladas do diabo. Ciladas, armadilhas que ele põe onde nós vamos. Externo. Então tem armadilhas dele. Como é que eu sei que tem armadilha? Eu estou revestido de poder de Deus. Aí eu penso, opa, não vou nessa casa não. É armadilha. Não vou nessa conversa aqui não. É armadilha. É para eu falar alguma coisa. É para eu me envolver aqui. É para eu escandalizar alguém. Então eu não vou. É armadilha. Só armadilha. Não vou ver isso e tal. É armadilha. Paulo diz também que dentre a armadura que Deus nos dá, existe o quê? Escudo da fé. O escudo da fé é para quê? Apagar os dardos inflamados do maligno. Flechas pegando fogo. Ele lança. Flecha vem de fora para dentro. Não é dentro de nós. Ele lança a flecha. Pensamentos. E aí, Paulo diz para usar o escudo da fé. O escudo da fé é para apagar a flecha e nos defender. A fé é conhecimento de Deus. Quando vem pensamentos em nossa mente que não são bíblicos, pode ser da nossa própria natureza caída, ou pode ser flechas do diabo. Quer exemplo disso? Para você ficar bem claro. O diabo é o pai do quê? Não é daquela pessoa, não. Também. Mas é o pai da mentira. Né? É o pai da mentira. Agora, pai da mentira, mentira é falsificação. O diabo é o falsificador. Ele imita Deus em tudo. Veja, ele tem o anticristo, vai ter, né, o anticristo. Ele tem a igreja dele, o povo dele. Ele imita Deus em tudo. Ele é falsificador. Tem os pastores dele, tinha os apóstolos dele. Ele é um imitador de Deus. Ele faz o inverso. Então o diabo faz o quê? Ele lança pensamento na sua cabeça, parecendo que é Deus. Parece que é Deus falando com você. Exemplo, você pecou. Você está lá sentindo a culpa do pecado. Aí vem aquele pensamento assim: você não vale nada mesmo. Não vai te perdoar mais. O que você pensou e fez, você não é digno de ir à igreja, de ler a Bíblia, de orar. Já veio assim pensamento? E aí, será que é Deus? Ou será que é o diabo? Entenda o seguinte: o diabo sempre vai acusar. Acusa e acusa. Satanás é o adversário dos crentes. Ele é acusador. Ele vai sempre te acusar, porque quer ver você mais e mais na ruína. Você acha que Deus acusa a gente de alguma coisa? Deus exorta. Deus repreende. Deus ensina. Deus educa. De onde eu estou tirando esses verbos aí? Alguém me ajuda a lembrar? Qual texto eu estou citando aí? Ensina, repreende, exorta e educa. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para repreender, corrigir e educar. Veja, o que o Espírito Santo faz? Ele mostra o nosso erro pela palavra e diz para nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Ele nos corrige, Ele nos ensina para que nós possamos nos livrar do nosso pecado, para nos santificar. Isso é o Espírito Santo. Mas Ele não fala assim: não quero você mais na minha presença. Ele diz: não, eu quero você na minha presença, se humilhando, se sujeitando, reconhecendo, confessando os pecados, e eu vou te perdoar. E como é que eu sei disso? Pela Bíblia. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de toda injustiça.
Vou terminar aqui, irmãos, o tempo já era. Não podemos nos comunicar. Vamos, Tiago, aqui, deixa esse texto aí do Scott para depois. Volta aqui só para Tiago, aqui para terminar rapidinho. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Tiago 4. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Para quem que Tiago está falando isso aqui? Para os soberbos, que Deus resiste. O que Tiago diz para fazer? Se humilhe. Se aflija diante de Deus. Se quebrante diante dele. Ele fala que purificar as mãos, pecadores, ou seja, deixe de fazer o mal, de se contaminar com o pecado. Ânimo dobre, dura cerviz, sabe? A pessoa que se exorta não muda. Ele fala de ânimo dobre, limpai o coração, ele diz. Afligi-vos, lamentar e chorar. Afligir o nosso coração diante de Deus, lamentar perante Deus pelos nossos pecados, chorar perante Deus pelos nossos pecados, Tiago diz. Converter o nosso riso em pranto. Mas aqui é proibido rir? Não. Quem é que dá risada quando deveria estar chorando? O soberbo. É o soberbo. O soberbo está lá, se achando, está rindo, tal. Tiago diz, chora. Transforma essa alegria falsa em tristeza. Porque a verdadeira alegria, qual é a primeira bem-aventurança lá do Sermão do Monte, lembra? Bem-aventurados humildes de coração. Humilde de coração não é o que se aflige, que chora, que lamenta pelos seus pecados, que reconhece. Por que Deus resiste ao soberbo? Porque ele dá risada quando ele está chorando. Porque ele deveria se entristecer quando está se alegrando ali com os seus próprios pecados. E agora, qual o resultado de fazer isso? Olha o verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor. O que vai acontecer? Ele vos exaltará. Irmãos, já passou aqui a Melissa. Cadê a Melissa? Ela saiu? Está ali? Então eu vou ficar mais tempo agora. Deixa ela lá embaixo. Pensa comigo o seguinte. Quem é que vai nos exaltar? Deus, né? Deus é quem? Tem alguma autoridade acima dele? Tem algum rei igual a ele? Tem algum soberano que se compara a ele? Deus é o rei dos reis, Senhor dos senhores, de todo o universo. Nós ficaríamos felizes, aí está tendo aí amanhã após do Donald Trump, aí o mundo todo está falando sobre isso. Você pode não gostar dele, e gostar ou não gostar, aí é cada um gosta ou não gosta. Não estou entrando nisso aqui. Mas eu tenho certeza que se você fosse convidado para ir lá, eu acho que você ia ficar feliz. Pelo menos para aparecer. Cerimônia de posse do presidente mais poderoso do mundo. É uma honra. Pode não gostar do camarada, mas é uma honra. Não é? Falar que não é? Eu acho que é. Agora, quem é Donald Trump? Quem é ele? É um homem que pode morrer agora. Pode nem chegar a ser presidente. Agora aqui é Deus, Senhor dos senhores. Agora o verbo aí está no presente. Vos exaltará. Futuro. No presente a gente se humilha. No presente a gente se aflige. No presente a gente busca se humilhar perante Deus. E os homens nos humilham às vezes. Mas Deus, no tempo certo, nos exaltará. E quando é que Ele vai nos exaltar? Pode ser que não seja aqui, dando alguma vitória a nós.
mas nós temos certeza que os sofrimentos do tempo presente não podem comparar com a glória que em nós será revelada. Vale a pena ou não nos humilhar agora perante Deus, para que no dia, não da posse de Deus, mas no dia da consumação, sejamos plenamente exaltados perante os olhos de todos que não exaltaram a Deus. Que Deus nos ajude e nos abençoe e nos dê humildade perante Ele. Amém.